10 vezes que o Ben 10 perdeu. Em toda a sua carreira, ele já entrou em muitas lutas, mas nem sempre deu pra ganhar. E eu já fiz outro vídeo com outras 10 vezes que o Ben 10 foi derrotado, então o link vai estar no card caso você não tenha assistido. E começando no clássico, temos o episódio A Última Risada, o famoso episódio do Zomboso, onde o mesmo está fazendo seu show no circo, enquanto seus capangas, Polegares, Ácido e Mortrança, também conhecidos como Psicoloucos, estão realizando roubos pela cidade. Porém o Ben, como ele tem medo de palhaço, ele não tá lá vendo o espetáculo, e ele acaba vendo os psicoloucos realizando esses roubos, e é claro que ele não pode deixar isso barato. O Ben então logo se transforma no besta e enfrenta eles, conseguindo até ganhar a dianteira, e ele provavelmente venceria os três, porém o Polegares conseguiu fugir e chamou o Zomboso para lidar com a situação, que logo se teleporta para o local, e como o Ben tem medo de palhaço, ele fica todo acuado, por mais que o besta não tenha olhos, ele ainda assim fica com medo. Com isso o Zomboso consegue acertar alguns golpes nele, o que faz o besta recuar para debaixo de uma torre. E aí é só os psicoloucos utilizarem suas habilidades para derrubar essa torre em cima do besta e assim derrotá-lo. Pelo menos o besta era bem resistente e depois o Ben consegue sair de lá numa boa. Outro momento que eu separei aqui do clássico é no episódio Dia Perfeito, e é uma derrota que na verdade a gente só vê num flashback, porque nesse episódio o Ben está tendo um dia de sorte, onde tudo que ele faz dá certo. Só que na verdade, ele foi capturado pelos Cavaleiros Eternos, e ele descobre isso depois que a Gwen e o Max verdadeiros aparecem e resgatam ele da Gwen e do Max falsos que estavam junto com ele. Com isso, a Gwen conta que ele estava tendo um dia de azar, onde tudo estava dando errado, e por causa disso, quando eles foram atacados pelos Cavaleiros Eternos, o Ben foi paralisado e capturado antes mesmo de conseguir se transformar, sendo levado por eles no objetivo de ser colocado nessa máquina de sonho para que ele vivesse dia perfeito até que eles conseguissem remover o Omnitrix. Então só temos uma pequena visão dessa derrota durante a explicação da Gwen. Dessa forma não temos como saber exatamente como foi, mas como era um dia de azar do Ben, definitivamente não deve ter sido bonito. Com isso seguimos para Ben 10 Força Alienígena. Pro episódio nasce o Estrela Sombria, a primeira vez que Michael Morningstar retorna, agora utilizando o nome de Estrela Sombria. Nesse episódio, Ben, Gwen e Kevin já estão tendo que lidar com o Grão-Mestre Guilil, dizendo que eles estão agindo ilegalmente como encanadores na Terra. E se aproveitando disso, o Estrela Sombria obriga um soberano a atacar a Gwen e o Kevin para atrair o Ben no intuito de iniciar uma briga entre eles. E aí é justamente o que acontece. O Guilil aparece e o soberano já fica todo se vitimizando, falando que eles estão atacando ele sem motivo, que ele é só uma vítima, que eles estão passando por encanadores. E durante essa discussão, enquanto eles tentam se explicar o que realmente está acontecendo, o Estrela Sombria aparece por trás e começa a absorver todos eles. O Ben está transformado no Normossauro e tenta até aumentar de tamanho para conseguir resistir a isso. O Estrela Sombria até fala que quase tinha esquecido o quanto o Ben era forte, mas ele aumenta a potência e continua absorvendo até que o Ben acaba se destransformando. Por sorte, a Gwen tinha conseguido levantar o escudo a tempo e ela foge, mas mesmo assim, o Ben e os outros são derrotados pelo Estrela Sombria e são capturados, e a partir daí cabe a Gwen salvá-los. Um pouco mais adiante, temos o episódio de castigo e começamos vendo o pai e a mãe do Ben. Eles estão no carro e logo uma explosão ocorre no meio da rua e de dentro dela aparece um soberano. Eles saem correndo do carro e vem o Ben correndo em direção à treta. Ele vira o fogo fato e ataca o soberano antes que ele conseguisse atacar a Gwen e o Kevin. Só que ele para conversar com eles e não percebe o soberano voltando e atacando ele com tudo por trás, o que simplesmente apaga ele no chão. O soberano diz que ficou mais forte e ia tentar finalizar o Ben, mas o Kevin chama a atenção dele. O soberano diz que ele derrotou o Ben e que o Kevin não tem chance. O Kevin mesmo admite que não, mas ele diz que a Gwen consegue.
Então ela derruba um pedaço do prédio na cabeça do soberano, mas ele sai de lá voando como se não fosse nada, e diz que ele já fez ele perder tempo demais e simplesmente vai embora. Realmente esse soberano estava bem mais forte do que eles estavam antes, então ele provavelmente daria uma trabalheira pra ele. O Ben estava até agora ali caído no chão, tanto que ele ficou com o olho roxo, e o pior de tudo, os pais dele estavam olhando, e é aí que o nome do episódio entra, que por causa disso ele acaba ficando de castigo. E agora, mais perto do fim da temporada, temos o episódio Acima e Além, onde o Ben aqui que vai agir como um vilão no treinamento dos ajudantes de encanadores, o Alan, a Ellen, o Manny e o Pierce. Basicamente, o Vomax e o Ben estão numa base espacial e enviam uma transmissão para os ajudantes, fingindo que o Ben perdeu o controle e está atacando o Vomax. Assim, eles devem ir até lá tentar salvá-lo e impedir o Ben. Então, durante o episódio, nós vemos eles lutando separados, enfrentando o Ben um de cada vez, e vemos que sozinhos eles não têm chance nenhuma. O Ben consegue lidar com eles com facilidade, das mais diferentes formas. Porém, no final, eles percebem que devem trabalhar juntos e têm que enfrentar o Enormossauro crescido. Seguindo os comandos do Pierce, eles atacam em conjunto para desequilibrar o Enormossauro, utilizando o fogo do Alan com a velocidade da Ellen para fazer tornados de fogo, a força do Manny para derrubá-lo em cima dos espinhos do Pierce. Com isso, eles ganham tempo para realizar o plano. Quando ele levanta, o Pierce atrai o Enormossauro até o hangar. Quando eles chegam lá dentro, a Ellen leva o Pierce pra fora e o Manny fecha a porta. E depois disso, abre os portões, jogando o Enormossauro no espaço. E ainda bem que o Ben tinha como se virar no espaço, senão já era. Mas mesmo sendo um treinamento, como o Ben tava lutando sério, como a gente vê durante todo o episódio, é uma derrota válida. E depois, eles ainda têm que lidar com o fato que eles sem querer tiraram o satélite de órbita e ele ia cair no meio de Londres. De qualquer forma, vamos para a batalha final, parte 1. Aqui Albedo se junta a Vilgax e termina o Super Omnitrix que ele roubou de Azimuth. Então ele utiliza ele para sequestrar a Gwen e o Kevin para atrair o Ben para sua armadilha. Óbvio que o Ben vai lá e ele se transforma no Enormossauro. O Albedo também, só que ele tem um algo a mais, já que com o Super Omnitrix ele pode virar formas supremas. Então temos a apresentação do Enormossauro Supremo. O Ben logo parte pra cima, mas uma porrada do Albedo já faz ele voar pra longe. O Albedo não perde tempo, já vai atrás e dispara seus mísseis ossos em direção ao Ben. E quando o Enormossauro já nem tem como reagir mais, o Vilgax aparece e não deixa o Albedo finalizar o Ben, porque ele precisa trocar os reféns pelo Omnitrix. Mas é uma vitória absoluta do Albedo. O Enormossauro Supremo é muito mais forte do que o Enormossauro normal. E agora que já enfrentamos Supremos, podemos ir para a Supremacia Alienígena. Você já pode aproveitar para dar aquele like supremo aí no vídeo e também deixar um comentário. Vamos diretamente para o episódio A Mãe de Todos os Vriddles. A primeira aparição da Mãe Vriddle, onde ela vem para a Terra utilizar o sal do mar para fazer bilhões de lindinhos. E o Ben é transformado no Friagem e ele tá intangível na frente da máquina para ver se ela atira por ele e acerta a máquina sem querer, mas isso acaba não funcionando. Então ele decide apelar pro emocional e falar que ele também é mãe e começa a falar de seus filhos. A Mãe Vriddle pergunta onde os filhos são e ele diz algum lugar no espaço sideral. Essa conversa é para tentar distrair ela enquanto ele atravessa a máquina para tentar desligar. Só que a Mãe Vriddle é esperta e rápida e logo ataca o Friagem e desmaia o Ben. Os lindinhos começam a pisar nele, mas ela faz eles pararem e diz que papinha de necrofrigiano é ótima para os bebês. E ela estava prestes a finalizar o Ben se não fossem Octagon e Romboid para impedi-la. Vamos então um pouco mais adiante para o episódio Alinhamento Solitário. Após o Azimuth revelar que a Ascalon é criação sua, ele pede para que Ben pegue ela de Sir George. Ele logo vira o acelerado e corre em direção ao George, que apenas estende o braço e o Ben bate e cai. O George então parte para o ataque e o Ben utiliza sua velocidade para desviar. Kevin e Gwen também entram na luta para ajudar, e nesse tempo o Ben vira o Enormossauro. Ele corre em direção ao George, que roda a espada, gerando um tornado que empurra o Enormossauro para trás. Depois de dizer que estava pegando leve, George é desafiado, e então a Ascalon emite uma luz que simplesmente destransforma o Ben. Pelo menos o George decide ir embora e afirma que se eles atrapalharem de novo, não vai haver uma próxima vez.
Chegamos então no episódio pegando uma estrela cadente, onde Jennifer Noturne ajudou Carl Nesmith, o capitão inimigo, a fugir da prisão. Então a Gwen e o Ben estão atrás deles. A Gwen, utilizando seus poderes, consegue sentir a presença da Jennifer em um hotel de estrada e eles invadem o quarto. No momento ele está vazio, então a Gwen vai perguntar na recepção enquanto o Ben fica de vigia. O Nesmith aparece e eles brigam. O Ben até tenta ficar na forma humana para ter uma luta justa, mas quando o Carl pega um pedaço de madeira pontudo, o Ben decide apelar para o Super Omnitrix. Ele vira o contratempo e transforma o pau em pó, mas ele logo é surpreendido por um disparo realizado pela Jennifer, utilizando a manopla da armadura do capitão inimigo, que simplesmente estoura o ombro do contratempo. E o dano é tão alto que ele se desliga no chão. Os dois aproveitam para fugir e quando a Gwen volta, ela tem dificuldade para apertar o símbolo do Omnitrix para fazer o Ben voltar. E quando ele volta, ele ainda tá com o braço quebrado, mostrando que esse dano foi feio. E enfim, seguimos para o Omniverse para finalizar no episódio Histórias de Hulk, onde temos o Mestre Kundo, e ele não gosta do fato do Hulk e nem da irmã dele serem encanadores, já que eles mancham a tradição do planeta deles. Por isso, ele vai até a Terra levar Hulkshar e o outro irmão de Hulk que estavam lá de volta. No primeiro confronto que o Ben tem contra ele, o Ben vira o Ameaça Aquática e começa com um jato de água que o Mestre Kundo basicamente desvia de volta para ele com a sua arma. Depois, o Ameaça Aquática parte para um combate corpo a corpo, mas o Kundo desvia de tudo e contra-ataca com um único golpe de sua arma que derruba ele e o Ben destransforma. E ele só não é finalizado ali mesmo, porque o Hulk apareceu para defendê-lo, e um único golpe do Mestre Kundo quebra a proto-arma inteira. E eles só conseguem fugir dali porque o Kundo se distrai com um carro tocando música alta. Mas temos uma segunda luta nesse episódio, depois que o Hulk Blanco e a Hulkshar já foram capturados. O Ben começa com o cipó selvagem e joga umas sementes explosivas, o Kundo desvia, e quando eles vão pro corpo a corpo, não tem jeito. Ele pega o Ben pelo braço e joga no chão, e é claro que ele destransforma. Logo, ele vira o Blocks e tenta prender o Kundo num domo, mas ele é facilmente desmontado. Então, a última opção é o Kokorokoid, que o Ben afirma ser seu melhor alien de luta corpo a corpo. E o máximo que ele consegue disso é conseguir quebrar a arma do Kundo, mas ele não consegue encostar nele nenhuma vez e é empurrado na água sem ser derrotado, e o Hulk aparece para levar a luta a partir dali.